Nós começamos o programa com uma entrevista aqui no estúdio. Como anunciamos, a Sedufism vai promover uma reunião com sindicatos da cidade nesta terça-feira. O objetivo do encontro é a organização de uma frente única de trabalhadores. Quem conversa conosco sobre essa proposta é o presidente da Sedufism, interlocutor, professor Dr. João Carlos Gili Martins. Satisfação, professor, tudo bem? Tudo bem, a satisfação é tudo minha. A Sedufism agradece esse espaço para que a gente possa falar para a nossa comunidade universitária e para os trabalhadores em geral, né? Mas uma correção, eu sou vice-presidente da Sedufism. Perfeito, sou vice-presidente da Sedufism. O senhor sabe que eu li literalmente o texto e desconsiderei o professor Júlio Quevedo, sem querer aqui, tá vendo? Exatamente, o professor Júlio Quevedo, que é o nosso presidente. Né? Perfeito, corrigi aqui no texto, inclusive. Obrigado pela, não correção, pela observação. Obrigado, professor. Professor, essa proposta não é para juntar cacos da eleição à vida, imagino, né? Da eleição que passou. E me parece até promover uma sugestão para o que necessário deve se esperar para esse país, que é uma frente ampla que faça uma proposição discursiva ao novo governo, né? Na verdade, não é uma frente ampla, né? Uma frente ampla englobaria outros setores da sociedade. O que nós queremos é uma frente única da classe trabalhadora. É mesmo? Isso, uma frente única da classe trabalhadora. Esse é um chamamento que a nossa central sindical, a CSP com Lutas, está fazendo, e nós, da Sedufism, que somos base dessa central sindical, o ANDES, Sindicato Nacional, que é base dessa central, está encaminhando esse chamamento às outras centrais sindicais, a CUT, a Força Sindical, a Nova Central Sindical, a CTB, a Intersindical, aos movimentos de trabalhadores e trabalhadoras em geral, esses movimentos sociais organizados, né, para que a gente construa nesse momento, né, uma frente única de trabalhadores, né, para que possamos nos contrapor de forma organizada a todas essas medidas que estão sendo implementadas já pelos últimos governos, mas que deverão ser intensificadas as suas implementações no próximo governo, como, por exemplo, a reforma da Previdência, né, que é uma dessas questões, como aquilo que já foi até dito na imprensa, né, como o fim do 13º salário para os trabalhadores. Sim. Né? A questão da garantia, defesa do emprego, né, de trabalho para todos os trabalhadores. Então é uma frente de trabalhadores, uma frente única de trabalhadores, que é um chamamento à construção dessa frente única de trabalhadores para nos resistirmos, para que resistamos a esses ataques que estão por vir. Não é? O senhor vê que eu até me confundi aqui com frente ampla e frente única. Frente ampla significaria diferentes correntes, é isso? Incluiria inclusive setores que não são da nossa classe. Ah, perfeito. A frente única significa um movimento dentro da das nossa correntes classe, representativas dos trabalhadores. Isso, né? exatamente. Bom, notadamente para os trabalhadores, o interesse mais imediato e real é a reforma da Previdência, que o atual governo vem lutando para conseguir na pauta de votação. Disse que votaria nesse espaço, nesse interregno de eleição e fim de mandato, com a concordância do presidente eleito. Estão discutindo se mandam agora ou não mandam agora. Enfim, eles estão vendo se há maioria suficiente. Não está muito rápido, sem debate, e também há a questão que o próprio nomeado interlocutor do futuro governo dizer que a atual proposta não preenche todos os requisitos que o futuro governo quer fazer. Enfim, não está tendo debate com a sociedade desde o nascedouro lá no início do ano com isso, doutor Gili? Não está havendo debate algum. São medidas que estão sendo implementadas. A revelia da classe trabalhadora, que são aqueles que serão os mais atingidos por essas reformas. Né? Nós vimos, inclusive hoje pela manhã, eu vi que o jornal O Dia noticia que economistas que estão na base da equipe do futuro presidente, como o Armínio Fraga, como o Paulo Tafner, né, estão fazendo uma proposta de alíquota sobre os salários dos trabalhadores para a questão da Previdência de subir de 11% para 22%. Ou seja, dobraria a alíquota sobre os salários dos trabalhadores, né,
destinado à Previdência. E o argumento é que a Previdência é deficitária. Isso não é verdade. A própria CPI do Congresso, não é, concluiu os seus trabalhos em novembro de 2017, né, dizendo que a Previdência privada é superavitária. O grande problema da Previdência é um problema de gestão, onde são manipulados dados, são desviados recursos da Previdência para outros setores. Sim. Não é? Como, por exemplo, para o pagamento dos serviços da dívida pública. E na hora que você desvia esse dinheiro da Previdência, aí sim você tem uma manipulação daquilo que é arrecadado e fruto dessa manipulação aparenta ela ser deficitária. Mas na verdade ela em si e para si, ela é superavitária. A Previdência é como é o FGTS, é dinheiro em caixa, dinheiro vivo. Isso, né? exatamente. Dinheiro vivo é fundo para ser gerido pelos governantes, né? Pelos sindicatos para governantes. Eu ouvi falar também da autoridade do governo, o futuro ministro, o futuro super-ministro da Economia, Paulo Guedes, ele usou uma expressão para capitalização. Ele disse que um dos desejos dele é uma proposta de capitalização da reforma da Previdência, ou seja, se começaria tudo de novo para futuros integrantes. Seria uma nova forma, ele está propondo uma nova formulação. O senhor viu isso? Eu vi isso aí também. Dele também, né? Dele também, exatamente. Eu li na opinião dele, ele disse, olha, o que tem aí não é bom, ele disse. É preciso pensar sobre a forma de capitalização numa nova Previdência. Eu fiquei pensando, como assim? E o que já tem? Pois é, para que se tenha uma ideia, o sistema previdenciário brasileiro, ele é elogiado em todos os países do mundo como um dos melhores sistemas de previdência que se tem. Justamente por ser superavitário, por atender a essas necessidades a que ele se propõe. Não é? O grande problema, um dos grandes problemas, obviamente, temos muitos problemas nesse país, mas um grande problema nesse país que ninguém fala, ninguém mexe, né, é a questão da dívida pública. O que é a dívida pública? Pois é, essa dívida pública vem se acumulando ao longo do tempo, desde os governos militares, e vem aumentando o seu volume até hoje. Segundo alguns economistas, a dívida pública hoje se encontra na casa de 3 trilhões, mais de 3 trilhões de reais. Outros economistas, como a Auditoria Cidadã da Dívida, por exemplo, diz que essa dívida chega à casa dos 5 trilhões de reais. Ou seja, números estratosféricos. Uma coisa impagável. Para que se tenha uma ideia, só para o pagamento dos juros, ou seja, dos serviços da dívida pública, juros e a tentativa de amortização que nunca ocorre, mas o pagamento dos serviços da dívida pública, são destinados mais da metade de toda a riqueza produzida no Brasil em um ano. Trabalha-se para pagar juros. Ou seja, imagina, para pagar os serviços de uma dívida que vem aumentando. Isso é o mesmo que o déficit fiscal, que eles tanto comentam, que vai ser combatido? Mas não tem a questão do déficit fiscal. A questão toda a primeira coisa que tem que se fazer é uma auditoria dessa dívida pública. Ver qual é a sua gênese, como ela foi construída, a serviço de quem essa dívida pública está. Porque o que nós temos visto é que esse dinheiro, que corresponde a mais de 50% de toda a riqueza produzida no Brasil em um ano, que é destinado ao pagamento dos juros, dos serviços dessa dívida pública, está indo para os cofres dos grandes banqueiros. Esse é o problema. A proposta da Sedufisme é organizar essa frente única de trabalhadores. É para entender que os trabalhadores estejam muito dispersos, se dispersaram muito, né, em suas representatividades nos últimos anos? A gente tem percebido, né, que há uma resistência por parte de algumas centrais sindicais em avançar no processo de organização da nossa classe, né? Mas nós estamos vendo que isso não pode continuar. Nós temos que superar essas questões todas, né, que dificultam a nossa organização independente e avançar. E por isso é a questão do chamamento pela Frente Única, né? Tanto a CUT, quanto a Força Sindical, quanto a nova Central Sindical, quanto a CTB, né? E como a CSP com Lutas,
tem que se organizar nesse momento, né? E organizar essa frente junto com outros movimentos sociais da classe trabalhadora, né? Para nos colocarmos contra essas medidas, né? Para tentar garantir, inclusive, exigir, inclusive, né? A revogação da emenda constitucional 95/2016, que é aquele teto do gasto, né? Exigir a revogação da reforma trabalhista, da lei da terceirização, impedir que a reforma da Previdência ocorra. Na trabalhista e da terceirização já estão vigindo, né? Já estão, está em vigência. Nós queremos a revogação nesse momento. Mas não ficaria mais difícil isso, diante de um cenário de um governo que praticamente fez campanha também em cima do combate ao sindicalismo no Brasil? Pois é, desgastando, difícil. atacando e dizendo que o sindicato é uma casta de privilégio? Pois é difícil, A questão toda é a seguinte, é difícil, mas é necessário. Essa é a questão. É necessário a gente se organizar para garantir que os nossos direitos não sejam atacados? Vamos deixar que esses nossos direitos sejam atacados? Hoje, uma reforma da Previdência hoje impossibilitaria a aposentadoria, né, de 80% dos trabalhadores que estão aí. 80% da classe trabalhadora vai morrer e não vai se aposentar. Vai contribuir a vida inteira e não vai usufruir do direito de aposentadoria. Nós não podemos, por isso esse chamamento a todas as entidades da nossa classe para se organizar nessa frente única, né, em defesa da nossa classe. O senhor bem sabe que toda a proposta que se disser agora, todo o debate, todo o questionamento que você fizer, vai servir sempre uma contraposição de e por que não foi feito nos tempos em que se esteve no governo? Com 2 mandatos de Lula, 1 mandato de Dilma, meio mandato de Dilma e depois já no começo dessas transformações, dessas reformas a partir da trabalhista com Temer imediatamente desengavetando uma proposta que era antiga ainda do governo FHC. Pois é, o próprio Lula respondeu isso, né? Quando ele foi eleito, ele disse que ele ia governar tanto para os ricos, né, como para os pobres. Não foi isso que ele disse? Ele disse também que os banqueiros nunca ganharam tanto quanto ganharam no seu governo. Ou seja, o próprio governo do PT, né, esteve à frente, né, desses ataques sobre a classe trabalhadora. O governo do PT não governou para os trabalhadores como ele disse que governaria, infelizmente. Essa, inclusive, é uma das causas, né, da derrota do PT nessas eleições. O PT tem que fazer uma autocrítica, né, de seus governos. Nós estamos, a classe trabalhadora está à mercê, e sempre esteve à mercê, né, dos governos que vieram para aí, desde os governos do FHC, agora na época, estou pensando no período mais recente da nossa história. Sim. FHC, os governos do PT, agora o governo Bolsonaro, serão sempre governos que vão atacar os interesses da classe trabalhadora. É bastante profundo, daí o interesse da Frente Única dos trabalhadores, de voltar à base, voltar ao chão de fábrica novamente. Isso, nós queremos organizar os de baixos para impedir que os de cima nos explorem. Ó, está valendo o discurso. É sempre um prazer tê-lo aqui, professora. Eu aprendo muito com o senhor aqui, o senhor sabe disso, né? Vamos ver, vamos continuar. Fica em aberto o debate, tá bom? Eu que agradeço. Um encontro, o senhor pode reforçar o convite, amanhã é terça-feira, né? Isso, amanhã é terça-feira, às 19 horas, na sede da SEDUF, aqui na rua André Marques, 665. Nós estamos chamando para essa reunião, para a organização dessa frente única. Nós temos como proposta de pauta mínima, seria discutirmos a conjuntura brasileira nesse momento e a constituição de uma pauta mínima sobre a qual essa frente vai se organizar, que necessariamente passa na luta contra a reforma da Previdência, pela revogação da emenda constitucional 95/16, a revogação da reforma trabalhista e da lei da terceirização, contra a retirada do 13º, que foi aventado pelo futuro presidente da República, né? Ou seja, em defesa da classe trabalhadora. Muito obrigado.